Oi, gente, tudo bom? Eu sou a doutora Liliane, pediatra e neonatologista. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de um assunto muito sério que está preocupando muitos pais, né? Que é a questão da volta às aulas. Volta às aulas e também volta às terapias, né? Então, vou falar para vocês aqui, hoje é dia 17 de fevereiro de 2021, tá? Porque as coisas com Covid têm mudado muito, né? Às vezes a gente acha que está em um momento, daqui a pouco vem outro momento. A gente está continuamente aprendendo sobre essa pandemia. Então, hoje, no dia 17 de fevereiro, eu venho falar para vocês aqui usando como base um documento que foi escrito e foi publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria no dia 26 de janeiro de 2021. Então, de acordo com os estudos da sociedade, dos especialistas da Sociedade Brasileira de Pediatria, de acordo com o acompanhamento que toda a sociedade fez durante todo o ano de 2020, análise de artigos, de trabalhos que foram publicados a respeito da Covid na criança, né, considerando que a doença em criança, a grande maioria das vezes, é leves, sintomas leves ou assintomáticos, que menos de 1% de toda a mortalidade que aconteceu no Covid foi na infância, que apenas de 2 a 3% dos internamentos totais foram das crianças, que o Covid grave em criança é uma coisa rara e a mortalidade em criança é rara, tá? Considerando esses pontos que foram estudados durante todo o ano e considerando os estudos que foram feitos em vários países que voltaram às aulas antes do que no Brasil, não houve aumento do número de casos de criança com a volta às aulas e nem de gravidade. Porém, a gente tem que observar cada lugar especificamente, isolado, cada lugar tem sua epidemiologia, tem locais que estão com mais casos, outros com menos. É claro que se o número de casos em adultos aumentarem, vai aumentar da criança também, mesmo que ela esteja em casa. Então, durante todo o ano que a criança ficou fora da escola, elas adoeceram, elas pegaram a doença em casa. Então, nós adultos temos que ter a consciência de que nós somos os grandes transmissores. Então, a pandemia não acabou ainda, nós precisamos continuar com as medidas de distanciamento, de proteção, de uso de máscara, de lavagem das mãos, mas as crianças não podem ser mais prejudicadas. Então, pesando risco e benefício, qual é o risco da criança ficar em casa, qual é o risco dela ir para a escola, ou qual é o benefício dela ir para a escola, foi visto que é mais benefício ela voltar à escola, voltar às suas atividades escolares, do que um risco de adoecer ou pegar uma doença grave, tá? Então, mas o que a sociedade recomenda é que todas as medidas de segurança sejam realmente executadas, né? As escolas precisam se preparar, tem que manter o distanciamento, pode manter o ensino híbrido, metade da turma vai presencial, metade fica em casa, online, mas a gente sabe que isso não é igual para todas as escolas públicas não têm muitas vezes essa maneira de fazer esse estudo híbrido, né, de fazer online, ou às vezes até pode fazer, mas muitas crianças do serviço público não têm acesso à internet, tá? Então, a gente precisa pensar em tudo isso. O ideal que a sociedade recomenda é que os pais, em conjunto com as escolas, as direções das escolas, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, com os profissionais da saúde, se juntem, formem comitês para
acharem as melhores maneiras de fazer com que as crianças voltem às aulas, porque as crianças foram muito prejudicadas fora do ambiente escolar. Os estudiosos afirmam que a escola é um serviço de extrema necessidade para a criança, porque na escola a criança aprende muito, né? Assim, o seu desenvolvimento motor, de coordenação, de socialização, de linguagem. Então, é um ambiente de extremo aprendizado para a criança. E a criança em casa, ela vai estar muitas vezes sujeita a ficar sozinha, a ficar mais tempo em tela, no computador, em celular, comer mais. Então, aumentou muito o índice de obesidade. Aumentou o índice de obesidade, aumentou o índice de ansiedade nas crianças, de medos muito já superados, que as crianças voltaram a ter medo, crianças que não faziam mais xixi na cama e voltaram a fazer. Então, teve todo um prejuízo cognitivo, social, motor, né, de coordenação, um prejuízo geral no desenvolvimento da criança. Então, é preciso que a gente volte as crianças às escolas com segurança, tá? E as escolas devem se preparar para isso. Alguns estudos aqui, né, que eu vou passar para vocês, por exemplo, segundo o a Organização Mundial da Saúde e a Unicef, que foi publicado em agosto de 2020, eles falam que ainda não está totalmente compreendido até que ponto as crianças contribuem para a transmissão do SARS-CoV-2, tá? Porque acha-se que as crianças têm uma viremia menor, têm menos multiplicação viral no seu sangue, então elas teriam menos possibilidade de transmissão. É uma hipótese, tá? Mas não tem nada confirmando ainda. Outro dado é que as escolas não são ambientes de propagação mais significativo do que outros espaços ocupacionais ou de lazer com densidades semelhantes. Tá? Então, se sua criança está em casa, mas você está indo para festinhas, para bares, para reuniões, mesmo que seja de família, você está correndo risco de contrair o vírus e de passar para sua criança. Então, talvez no ambiente escolar ela esteja até mais protegida, porque a escola está tendo os cuidados, as professoras estão usando máscaras, face shield, estão tentando manter as crianças num distanciamento, tá só a metade da turma, a outra metade está em casa, né? Então, o que a gente precisa ter é consciência de que a pandemia existe, não acabou, inclusive está tendo aumento de novo dos casos, mas a gente precisa manter esse controle da transmissão. Então, mesmo você que já se vacinou ou você que já teve a doença, precisa continuar tendo os cuidados, porque você pode ser um portador e transmissor para outras pessoas que ainda não tiveram a doença ou que ainda não se vacinaram. Então, todo mundo tem que ter essa consciência de manter ainda esse distanciamento. Em relação às terapias, também as crianças ficaram muito prejudicadas, né, o ano inteiro sem terapias. Imaginem os autistas com vários problemas sensoriais, motor, cognitivo, de linguagem, um ano sem terapia. Ou mesmo que fosse 6 meses, né? 6 meses para um desenvolvimento de uma criança é muita coisa, dependendo da idade que ele está também. Então, imagine uma criança que nasceu lá no início do ano passado, com uma sequela neurológica, tem uma paralisia cerebral ou alguma síndrome, que deveria estar com 1 mês de vida, 2, 3, 4, todos os meses da sua vida recebendo uma terapia de estimulação, e essa criança ficou sem esse estímulo o ano inteiro. Olha aí o tanto que ela perdeu de estímulo. A criança tem janelas de oportunidades, que são tempos, faixas etárias, onde é mais propício para o aprendizado motor, para o aprendizado social, para o aprendizado cognitivo.
E muitas vezes, se você não aproveitar essa janela de oportunidade, essa oportunidade vai passar e a criança vai perder a chance de estar naquele momento recebendo uma terapia que vai ajudar mais no seu desenvolvimento e vai ficar aquém do esperado. Ela poderia desenvolver muito mais e não vai desenvolver porque ficou aquele período sem terapia. Então, as crianças que precisam de terapia foram muito prejudicadas nessa pandemia. Então, se você tem seu filho que faz alguma terapia, veja bem os cuidados da clínica, como é que é o transporte da criança até lá, né? Se é em carro público, se é em carro particular. A gente sabe que temos elevadores, vamos ter que ter cuidado, mas a gente precisa enfrentar tudo isso. A gente precisa achar maneiras de enfrentar tudo isso, de passar por isso protegido, para que ninguém adoeça, né? Nem adulto, nem criança, nem idoso, mas que as crianças possam continuar tendo os seus estímulos, os estímulos da escola, os estímulos da terapia. Essa pandemia ninguém sabe quando vai acabar, a gente precisa voltar à nossa vida, a gente precisa trabalhar, a gente precisa sair para o supermercado, a criança precisa ir para a escola, a criança precisa ir para a terapia. O que a gente não precisa é estar em bares, em restaurantes, em festinhas, em aglomerados, principalmente porque nesses locais você tira a máscara para comer, né? Para comer, para beber. Então, são ambientes que você está muito exposto, tá? Então, a gente precisa ter dessa consciência, saber o que realmente é necessário e o que não é, e cada um fazer a sua parte. Nesse momento, a gente precisa muito ter uma consciência de coletividade. A gente precisa nos ajudar. Ninguém pode pensar apenas em si. A gente tem que viver em coletividade, pensando no próximo nesse momento, ok? Então, muito obrigada e que todos fiquem bem.